o brincar como prática social. Nessa oficina, nessa aula, vamos tratar da estrutura, não só da estrutura aramada da nossa boneca, mas também da estrutura da própria oficina. Então, começamos com um ato de veneração, de reverência. Em honra aos que se foram, seguimos acreditando na vida, no mundo e no ser humano. A oficina online é uma promoção do Nina Veiga Ateliê de Educação e eu sou a professora de vocês, a docente, professora, doutora Ana Lígia Vieira Schilda Veiga. Muito bem, aula 2. A aula 2 está dividida em conceitual, atitudinal e procedimental. No conceitual, fases da vida. Vamos dar uma olhada panorâmica sobre esse que vai ser um objeto de estudo nosso. Depois, no atitudinal, a influência da estrutura social na subjetivação, né? Como que essa estrutura social, ela influencia como alguém se torna. E no procedimental, nós vamos fazer a estrutura de arame da nossa boneca. Começamos com uma epígrafe na voz de Winnicott. Como se pode estudar o desenvolvimento emocional da sociedade? Tal estudo deve acompanhar de perto o estudo do indivíduo. Os dois devem desenrolar-se simultaneamente. Isso é muito importante. Por quê? Porque o tempo todo nós vamos estar na relação si-mundo, né? Olhando o desenvolvimento emocional da sociedade, como ele coloca, mas também o desenvolvimento emocional do indivíduo, da criança de segundo setênio, quando a questão emocional ela é predominante. Esse prólogo dá um passinho atrás. Eu resolvi trazer umas fotos, falar um pouquinho do primeiro setênio, só para a gente ter uma visão geral, né, da nossa criança. Então, o primeiro setênio que vai do período entre o nascimento até a troca dos dentes. Então, eu comecei a minha busca de fotos com essas mãozinhas, né? As mãos descobertas. Como essas mãos, né, que é esse relicário da alma, né, esse lugar onde a alma vive, é descoberta, ela vira um brinquedo, ela vira uma companheira, né, ela é esse primeiro objeto. E olha só, que delícia que é degustar essas mãos. Ai, que coisa mais linda. As mãos companheiras. Muito gostoso. E aí essas mãos, elas entram também no processo de, olha, apoiar, né, a verticalização. Ela é primeiro, ela é toda esse motor, ela é toda esse lugar de apoio, né? Aqui já está nessa fase do pré-gatinhar, né? Depois vem os pés. Aí os pés são pura diversão, não é? Ai, essa fase é deliciosa. Eu lembro exatamente o dia que o Uli descobriu os pés. A gente vibra junto, né? E aí esses pés vão para a boca, esses pés viram brinquedo e entram em ação. Ai, essa fase da fralda, né? Gatinhando lá o pé. Tá vendo? É um exercício, é exercício o tempo todo. Até que ele começa, tá vendo a mão saindo? Ó? Começa uma tentativa, né, de andar. Ah, claro, algumas ajudas. Olha isso, gente. Olha o equilíbrio. Olha que importância esse equilíbrio. Ó. É muito bonito. Muito bem. E aí vem, olha, os primeiros passinhos. Está vendo essas mãos? Como essas mãos e os pés em sintonia na busca desse equilíbrio. É a nossa história de vida, né? É assim que a gente vive como ser humano, o tempo todo nesse equilíbrio.
Muito bem. E aí, ó, primeira jornada. Eu quase peguei um videozinho do Uli, quando a gente conseguiu filmar o primeiro movimento dele, assim. É tão gostoso, né? Olha, tá vendo? Então, quando esses pés, essas mãos se libertam, e esses pés entram em locomoção, nasce em nós o sentimento da liberdade, não é? Essa verticalização e essa locomoção, essas mãos livres, elas nos dão esse espírito de liberdade. E aí começam os exercícios de fala. Ai, que delícia, olha, ai. Né? Parece um músico aquecer. Parece um músico aquecendo, né, para cantar. Aí, depois de tanto exercício, né, aí as mãos, fazendo os exercícios, as mãos ainda estão ocupadas, as mãos se libertam, né? Começa, então, a fala como ato comunicante, né? E aí, durante todo o segundo ano de vida, é aquisição vocabular. Até que chega no terceiro ano de vida, ou seja, a criança completou 2 anos e está vivendo o terceiro ano de vida, e aí ela começa a ser uma pequena poeta, né? Ela começa a usar aquele vocabulário que ela adquiriu de outra maneira. E aí, esse pensamento que surge, ele surge com um signo. Esse signo é quando a criança deixa de se referir a si própria, como Joãozinho, como Mariazinha quer, e fala, eu quero. E aí, essa marca do pensamento, essa marca autoral do pensamento, né, gente? Ela é um preparo para conhecer o mundo. Muito bem. Aí, no 4º ano de vida, começa aquele perguntador: o que você está fazendo? O que é isso? É uma coisa sem noção, né? Quer saber tudo, quer saber tudo. Nasce um nariz, né? Nasce um nariz xereta. É o nariz xeretando e a criança atrás. Por quê? Porque ela no 3º ano de vida ficou pronta para o mundo. Aí ela quer ir para o mundo e ela quer conhecer esse mundo. É maravilhoso, né, gente? Aí ela dá um mergulho na fantasia. No 4º ano de vida, no 5º ano de vida, ou seja, a criança tem 4 anos e segue, está vivendo o 5º ano, é aquela coisa da fantasia. Eles passam dias sendo cachorro, borboleta, não é? O Uli, quando era pequeno, a gente tinha que servir o jantar, o almoço no chão, quando ele era cachorro. Ai, é muito gostoso. E aí, no 6º ano de vida, ou seja, a criança tem 5 anos, vem o agenciamento social, né? Vem as brincadeiras, principalmente casinha, né? Que cada um com seus papéis. Esse agenciamento social é um preparo maravilhoso para o 2º setênio. E aí, quando no 7º ano de vida, a criança tem 6 anos, forte, ela tem uma vontade de realidade, ela quer ajudar a fazer as coisas, ela quer mostrar sua força, sua competência, sua destreza, ela abre esses braços para aguardar a chegada, para celebrar a chegada do 2º setênio, né? Banguela. A gente vai olhar essa transição do 1º para o 2º setênio de uma forma bem pontual, logo mais nas próximas aulas. Muito bem, então vamos pensar no conceitual das fases da vida. Eu queria trazer essas fases da vida, estou usando como referência. Opa, tá aqui. Estou usando como referência o Bernardo Leverhulst, né?
E ele divide em 3 grandes fases, mas é bom dizer que não é ele que divide, não é a antroposofia que divide, o mundo divide, né? Desde a antiga China, Grécia, essas divisões já existiam, mas nós, da antroposofia, operamos, isso que é importante, operamos hoje em dia com isso, e daí buscamos sentido, observação, isso tudo não é para categorizar fechado, isso tudo é para trazer digamos, ampliar nossa capacidade de observação, né? Então, ele diz, do 0 aos 21, né? Fases do desenvolvimento físico, nosso corpo vai se formando e amadurecendo. É também o período em que formamos nossa personalidade. Então, os 3 primeiros setênios. Aí ele marca dos 21 aos 42, ele chama de fase das escolhas. Depois de ter vivido as experiências mais básicas, começamos a entrar de fato na sociedade e passamos a tomar nossas próprias decisões, né? Dos 42 em diante, a fase da maturidade. É gostosa essa fase. Confesso a vocês que eu adoro. Aprendemos com as nossas escolhas e estamos prontos a encarar a vida com sabedoria. Deixa eu pegar meu microfone aqui. Com sabedoria e espiritualidade. É bonito, eu gosto. Muito bem, vamos olhar para os 3 primeiros setênios agora. No primeiro, do nascimento até a troca dos dentes. No segundo, da troca dos dentes à puberdade. E no terceiro, da puberdade à maioridade, considerada aqui como 21 anos. Vamos olhar, então, para o segundo setênio, base para o amadurecimento psicológico do ser humano. Esse segundo setênio também é dividido em 3 fases, dos 7 aos 9, quando predomina a formação mais intensiva da cabeça, que a gente chama da metamorfose do pensar, dos 9 aos 12, depois a gente vai olhar, tá? A gente tem uma aula só sobre isso, eu estou hoje passando a estrutura, tá bom? Dos 9 aos 12, o crescimento do tórax, ênfase no coração e no pulmão, e aqui eu já vou dar um spoiler, a nossa boneca tem essa idade. E dos 12 aos 14, a pré-puberdade, que tem aquele estirão, né? Aquele segundo estirão que os membros alongam. Eles não sabem nem o que fazer com aqueles braços, com aqueles pezões. É lindo, né? O Uli nessa idade foi para 1,80 m, tem base. Muito bem. Então, vamos começar agora com a atitudinal, tá bom? Então, no atitudinal, eu queria trazer uma citação, ela é longa, ela é complexa. Eu vou deixar lá no nosso site o texto completo, mas eu queria trazer, vou explicar antes de dizer, porque eu acho que ali tem, digamos, as pistas de tudo que a gente está mexendo quando a gente está falando de segundo setênio, tá bom? Então, eu vou trazer, para registrar o que está em jogo, eu chamei. Podemos afirmar que a emoção não é pura passividade. Aí já é uma coisa assim, muito importante para quem estuda psicologia, o desenvolvimento da criança, perceber. A emoção não é pura passividade, porque se a gente for pensar lá na filosofia da liberdade, ele está o tempo todo, Steiner, né? O tempo todo dizendo isso. Vou retomar. Podemos afirmar que a emoção não é pura passividade, como afirma a psicologia tradicional. Mas, olha que lindo, movimento de diferenciação. Eu acho isso lindo. Na medida em que se conecta com o corpo das forças afetivas, não é? Então, a emoção, ela não é só passividade, algo me acontece, eu estou passiva. Não, ela é um movimento de diferenciação, uma busca de singularidades, né? Por outro lado, a cognição
não se confunde com a racionalidade. Isso é outra coisa muito importante na educação steineriana. Por quê? Porque a gente é anti-intelectualismo precoce, especialmente, mas qualquer intelectualismo. E a cognição, ela não deve ser confundida com o intelectualismo. A cognição, ela é muito mais, né? Ela é muito mais do que apenas o desenvolvimento racional e intelectual. Então, por outro lado, a cognição não se confunde com a racionalidade ou com ideias abstratas, mas com uma imbricação eu-mundo atravessada por forças afetivas. Isso é puro o que a gente vai olhar no segundo setênio, essa relação eu-mundo atravessada por forças afetivas. Embora emoção e cognição sejam de direito unidas, podemos nos apresentar-se como... elas podem se apresentar separadamente. Tanto a emoção como mera agitação da sensibilidade, que é um modo de pensar essa emoção, como só fosse um frenesi, né, sensível, quanto à inteligência, como puro virtuosismo racional. E quando isso acontece, e a gente vê no ensino tradicional isso acontecendo muito, de um lado, a parte emotiva separada totalmente da parte intelectual, né? Então, a gente vê aquelas crianças emocionalmente pouco desenvolvidas, mas com o intelecto totalmente exacerbado, né? E aí, essas duas instâncias separadas, elas ficam desconectadas do quê? Justamente do plano afetivo e criador, que é onde habita, eu já vou dar um spoiler aqui, o segundo spoiler, hoje eu estou cheia de spoiler, onde habita a liberdade. Muito bem, vamos em frente. O afeto é o plano imanente, de onde desdobram emoções e cognições. Como é que diz o Rudolf Steiner, lá em Filosofia da Liberdade? O sentimento é o meio pelo qual o conceito obtém inicialmente vida concreta. Fui buscar lá no fundo do baú. Vamos em frente aqui. O afeto é o plano imanente de onde se desdobram emoções e cognições, não é? Essas, por sua vez, refluem sobre o plano afetivo numa circularidade imanente. Afeto e emoção se codeterminam no movimento da valência afetiva. O afeto é uma força que mobiliza e ela coloca emociona. Ai, é lindo demais. A emoção é um movimento que nos predispõe a agir. Ai. A cognição surge no acoplamento com o mundo, nas ações que executamos. Por isso, não se separa do plano dos afetos e das emoções. Gente, tem muita coisa em jogo aí. Dava para a gente fazer um semestre inteiro só discutindo essa citação. Para quem quiser, o texto está no site, tá bem?